Evangelho escrito por João, capítulo 18, verso 28. Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus. Ou melhor, tu és o rei dos judeus? Perguntou-lhe. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse: não acho nele crime algum. Mas vós tende por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Amém. A leitura continua, mas vamos meditar um pouquinho. O que é chamado de ser humano, se a gente for olhar e for considerar o significado da palavra ser humano, como se dizia quando eu era criança, a gente não tira nem fino em ser humano, porque ser humano é uma coisa boa. Ser humano é aquele que, na nossa linguagem, que se compadece, que tem amor pelo próximo. O sinônimo de ser humano é muito grande e nós não passamos nem perto do significado, mas se acostumou a se chamar de ser humano, mas na verdade, outra vez digo, não somos pelo sinônimo da palavra. E fica demonstrado nas páginas das Escrituras, em muitos textos, em muitos livros e em épocas diferentes, o que os homens são capazes de fazer,
que é, na verdade, a expressão que mais a gente encontra na Escritura. Os homens e criatura. Tanto que, quando Jesus manda pregar, ele não diz, ide pregai a todos os seres humanos. Ele diz, ide pregai a toda criatura. Porque criatura é um negócio que realmente a gente é, né? Umas criaturas, e a antropologia chama de animal logo, porque animal... Aí bota outra palavra junta, animal racional, mas como ouvimos o pastor disse, dos dois exemplos, tanto do tsunami como agora desse último terremoto, os animais e as árvores sentiram antes do terremoto e os tais seres humanos morreram, né? Então, para você ver como a coisa é tremenda. Pois bem, os que chamam de animais racionais saíram, e os animais racionais, os tais seres humanos, não. E aqui, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente vê quanta maldade nos homens, acusando Jesus, que anteriormente à história de Jesus, o pecado de Jesus foi o quê? Libertar endemoniados, como o Gadareno e tantos outros, curar cego de nascença, coisa que ninguém nunca tinha feito, curar coxos e aleijados, ressuscitar pessoas mortas como Lázaro, a filha de Jairo. O que mais? Dar liberdade às pessoas, como aquela mulher que andava encurvada há 18 anos, de acordo com o Evangelho de Marcos. Curar leproso, que era uma das piores, e ainda é a pior doença, uma das piores doenças que atinge o ser humano. Aí esse é o pecado de Jesus, aí o caba vai cercando, planeja matar e mata no final. Então, aí ser humano, que coisa é essa? Né? Não, e um planejamento orquestrado, até o governador, porque Pilatos não era judeu, porque o mundo estava debaixo do Império Romano, e o que era que Roma fazia? Em cada país ela colocava um governador romano, deixava o povo lá com seus costumes, é o que Pilatos diz na fala dele, Aí eles disseram, é interessante a palavra, trouxemos, né, versículo de número 28, depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência, e pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para que não se contaminassem, para poderem comer a Páscoa. Eles estavam levando Jesus para matar e ainda eram santos, porque nós não vamos entrar aí não, porque não vamos nos contaminar. Meu Deus, quanta visão que a gente... Desse jeito aqui, né? Aí, versículo 29. Então Pilatos saiu e disse-lhe, que acusação vocês trazem? Aí o que foi que eles disseram? Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Isso é uma resposta vaga, que não tem prova nenhuma. Se ele não fosse um malfeitor, o que é um malfeitor? Um bandido. Como diz no último versículo que e Barrabás era um salteador. Este era condenado com provas. Cadê as provas de Jesus? Esse é o homem que chamam hoje de ser humano, que pegou Jesus e levou sem provas assim. A primeira pergunta que o governador faz é, cadê as provas? Né? Que acusação? Na verdade, ele pergunta o quê? Então Pilatos disse, acusação, porque acusado qualquer um é, tanto que o termo da nossa lei brasileira diz, qualquer pessoa acusada, até que se prove em contrário, ela é inocente. Então eu, você, qualquer um pode ser acusado, tudo bem, é uma acusação, agora enquanto não provar, você é inocente. Foi o que aconteceu aqui. É tanto que o homem pergunta, cadê a acusação? Ele pergunta nem pela prova, ele pergunta, cadê a acusação? E eles não responderam a contento, eles disseram, se esse não fosse um malfeitor, nós não trazíamos. Sim, meu amigo, mas cadê a prova? A prova que eles tinham, que todo mundo sabia, era aquilo que a gente já falou, as curas, os milagres, os bem-feitos que Jesus fez. Tem um momento que até Jesus diz de si mesmo, vocês me acusam de pecado? Digam qual foi o meu pecado. É muito louco isso, né? E eles responderam, se este não fosse um malfeitor. Então, para essas autoridades dos judeus, né, do povo de Jesus mesmo, ele era o quê? Um malfeitor.
sem ter feito mal feito. É uma coisa terrível. A não ser que os evangelhos sejam todos errados. Se Jesus era um malfeitor, tudo que está escrito em Marcos, em Lucas, em João e em Mateus é tudo mentira. Aí sim, se é tudo mentira, que Jesus não curou ninguém, que Jesus não fez aquilo que os evangelhos dizem, aí ele era um falso, e bota falso nisso, né? Mas se o que está nos evangelhos é verdade... Poderia dizer também que se fosse mentiroso, ele estava aqui não, né? Está vendo? Mas ele está aqui, na hora que o cara pergunta, cadê a acusação? Ele não está perguntando nem pela prova, né? Que acusação vocês têm? Aí eles disseram, se ele não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Aí disse Pilatos, levai-o vós. Aí ele disse, é interessante que o governador responde, no caso Pilatos, então, julguem ele vocês mesmos. Aí é tão provável que eles não tinham a prova que eles disseram. Versículo 31, diz Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Aí disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar uma pessoa, mas nós queremos matar assim mesmo. A gente não pode, mas você pode. É muito doido, né? É um negócio doido, né? A nós não é lícito, né? Para que se cumprisse a escritura que Jesus tinha dito, que significado havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu para ele, tu dizes isto de ti mesmo ou te disseram outros de mim? Aí Pilatos, porventura eu sou judeu? Ele era um romano, como já disse, né? Como realmente o era. A tua nação e os teus principais dos sacerdotes te entregaram a mim. O que foi que você fez? O que tu fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aí disse-lhe Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí tem uma pergunta aqui que é uma das maiores perguntas que a gente lê. Pilatos lhe disse, que é a verdade? Na oração de Jesus, no versículo 17 do capítulo, também de número 17, Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele dizendo a Deus na oração. E no capítulo 14, como a gente sempre lê, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então Pilatos estava diante da verdade e não sabia. Porque Jesus disse, todo aquele que é da verdade me ouve. Aí Pilatos, o que é a verdade? Então é maravilhoso, irmão, a palavra de Deus, ela é assim. Eu sempre digo, se a gente lê devagar, a gente aprende mais, né? Olhando para o escrito e observando a palavra. Disse-lhe Pilatos que é a verdade, verso 38, e dizendo isso, voltou até os judeus e disse, rapaz, eu não acho crime algum, porque para que alguém seja morto em qualquer lei, em qualquer país, ele precisa ter a prova do crime. Aí ele disse, eu não acho crime. Primeiro ele perguntou, cadê a acusação? Eles não deram. E quando o próprio Pilatos, conversando com ele, disse, eu não encontrei nele crime, né? Não acho nele crime algum. Aí Pilatos disse assim, bom, mas vocês sempre pedem que eu solte alguém, vocês querem quem? E aí escolheram o malfeitor Barrabás, mas que mataram Jesus, mataram. Né? Claro que por trás de tudo isso tinha o projeto de Deus, mas a gente vê a forma, o jeito. E aí aquela coisa, irmão, se fizeram isso com Jesus, aí com eu e você vão fazer o quê? Ou podem fazer o quê?